Pessoal, nós vamos falar agora sobre a função remove. Eu vou remover elementos de uma fila. Lembrando sempre que eu tenho aqui a minha fila, o ponteiro final está apontando para o final da fila e o ponteiro início está apontando para o início da minha fila. Eu quero remover esses dois elementos da minha fila. Chamo a função. Se eu jogar o ponteiro do início aqui para o próximo elemento, eu vou perder esse elemento, o primeiro elemento, ou seja, não tenho como remover. Então, eu vou criar um auxiliar, assim como nós fizemos em pilha, vou criar um auxiliar do tipo tfila. Esse auxiliar vai apontar para o início da fila. Então, eu vou chamar aqui a função auxiliar, aponta para F7 início, ou seja, o auxiliar vai apontar para o mesmo lugar que o ponteiro F7 início está apontando, 1006. Valor recebe auxiliar seta dada, é uma variável que eu criei, estou passando aqui o valor recebe auxiliar seta dada. Esse valor está sendo retornado lá para a minha função. F7 início recebe auxiliar seta prox. O que é F7 início? F7 início está apontando para essa caixa. Quem que é auxiliar seta prox? Esse valor 1050. Então, o que eu estou fazendo com o ponteiro do início aqui? O ponteiro do início está recebendo auxiliar seta prox. Auxiliar seta prox está apontando para o segundo elemento da fila. Então, F7 início recebe auxiliar seta prox. Seria, teoricamente, nessa situação, eu dizer a mesma coisa aqui. F7 início recebe o endereço do próximo elemento. Ou seja, ele está recebendo o 1050. Vai passar a apontar para o próximo elemento. Tá lá. Passei o ponteiro a apontar então para o próximo, que eu quero remover esse primeiro elemento da fila. Correto? Antes de mais nada, o que eu preciso fazer? O primeiro elemento ainda está ligado no segundo elemento através do ponteiro prox. Eu preciso desconectar essas duas coisas antes de remover. Então, o que eu faço? Auxiliar seta prox recebe nulo. Quem que é auxiliar? Auxiliar está apontando para essa estrutura. Auxiliar seta prox recebe nulo. Vamos lá. Auxiliar seta prox. Desconectei. Percebam que a seta sumiu aqui. Eu desconectei esses dois elementos. Agora sim, o que eu posso fazer? Eu posso dar um free nesse primeiro elemento, liberar esse primeiro elemento que foi criado da memória. Então, o que eu vou fazer? Verificar, antes de mais nada, o seguinte: F7 início é igual a nulo? O ponteiro F7 início está apontando para nulo? Por que eu faço essa verificação? Se for, nesse caso aqui, ao retirar, eu preciso verificar se ele não é o último elemento da minha fila. Porque se ele for o último elemento da minha fila, eu preciso voltar os dois ponteiros a apontar para nulo. Ok? Ele não é o último elemento, então o que eu faço? Dou um free aqui nesse elemento. Pronto, retirei o elemento da minha fila. Vamos fazer novamente. Vou chamar o menu aqui, chamar a opção desenfileirar, chamar a função para remover aqui da minha fila, passo o ponteiro, vou novamente criar um auxiliar. Esse auxiliar vai segurar essa struct para que eu possa removê-lo e para que eu possa voltar os dois ponteiros. Percebam que agora eu só tenho um elemento na minha fila, ok? Tanto o início quanto o fim estão apontando para esse elemento. Se ele é o único elemento da fila, ele é o início e é o fim da fila. Então, para que eu não perca esse elemento,
ao mudar os ponteiros para nulo, eu tenho que criar um auxiliar para segurar esse struct aqui. Então, vamos lá. Vou criar aqui um auxiliar, um ponteiro auxiliar, do tipo tfila. Auxiliar vai apontar para o início, ou seja, sempre que eu vou remover aqui o valor do início. Então, o auxiliar está apontando para F, auxiliar recebe F seta início, ou seja, o auxiliar aponta para o mesmo lugar que o ponteiro início está apontando, 1050. Valor recebe auxiliar seta dado. Então, minha variável valor, para dizer, esse valor foi retirado com sucesso, valor recebe auxiliar seta dado. Quem que é auxiliar seta dado? Auxiliar está apontando para esse struct, auxiliar seta dado é o 20. Então, o valor vai receber o 20. F seta início recebe auxiliar seta prox. Vamos lá. O auxiliar está apontando para essa struct, para esse nó. Auxiliar seta prox. Quem que é auxiliar seta prox? Essa caixinha aqui, nulo. Então, F seta início, meu ponteiro início, vai apontar para o mesmo lugar que o auxiliar seta prox está apontando. Auxiliar seta prox está apontando para nulo. Então, o meu ponteiro do início também vai apontar para nulo. Vamos lá. Perfeito. F seta início passou a apontar para nulo. Percebam que se eu não tivesse o auxiliar aqui apontando para essa struct, para esse nó, eu não teria como removê-lo, a não ser pelo ponteiro do final. Vamos lá. Deixa eu apagar essa linha aqui. Auxiliar seta prox recebe nulo. Auxiliar seta prox, quem que é auxiliar seta prox? Esse carinha aqui. Recebe nulo. Como ele já está nulo, vai ficar nulo aqui dentro. Mais uma vez, eu vou verificar se F seta início é igual a nulo. Nesse caso aqui, F seta início é igual a nulo. Ou seja, eu só tenho um elemento da lista. Ok? Se eu só tenho um elemento e eu quero retirá-lo, o que eu preciso fazer com o ponteiro do final? F seta fim recebe nulo. Ou F seta fim recebe auxiliar seta prox, também poderia ser. Vamos lá. F seta fim recebe nulo. Apontei o ponteiro agora para nulo, para uma área de memória nulo. E agora sim eu posso dar um free no auxiliar. Pronto. Liberei o espaço de memória e retirei o último elemento da lista. E assim, da lista não, da fila. E assim a minha fila ficou vazia. Bom, espero que vocês tenham entendido. Então, remover fila, inserir na fila, remover fila. E aqui está o mostrar fila. Também, assim como nós fizemos em pilha, eu crio um auxiliar, jogo o auxiliar para o início da minha fila e vou fazer aqui um while. Enquanto o auxiliar for diferente de nulo, eu vou mostrando o valor e vou jogando o ponteiro para frente da minha fila, vou incrementando o meu ponteiro. Não tem muito segredo. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.